Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui na Igreja do Parque Fernanda para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Seja bem-vindo e participe e partilhe com os seus amigos e parentes. Que Deus abençoe a todos. Este é o momento em que você pode adorar a Deus através dos seus dízimos e das suas ofertas. E você pode fazer isto acessando o Pix ou o 7Me, e também tem os dados bancários aqui embaixo. Que Deus seja louvado pela sua contribuição. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me
me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quando faltam as forças e as pessoas ao nosso redor parecem tão exaustas como nós mesmos, surge uma pergunta: de onde tirar energia para prosseguir? Deus não se cansa nunca. Deus não se cansa de cuidar de nós. Deus não se cansa de amar. Quando andamos pela vida sem destino ou direção, quando faltam os amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz, quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de Deus comprou-nos com seu sangue, Deus conhece nossa dor. Se este mundo nos maltrata, em seus braços há amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é o seu perdão. Nossa esperança.
cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, faz a alma queda pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus 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 não se cansa de Olá, queridos, que Deus abençoe e ilumine a sua vida nesse santo sábado. Feliz sábado a você, a sua família, o seu lar. Eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus, Ele já está abençoando a sua vida, Ele já está iluminando o seu lar. É isso que a gente crê, é isso que nós vivemos quando estamos nesse dia tão precioso que é o sábado, né? Nós temos a fé de que é uma prévia uma prévia bem pequena do que nós viveremos na eternidade com o nosso Salvador. Eu quero convidar você e sua família a neste momento elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus e vamos fazer uma oração abrindo aqui a continuação do nosso sermão, do nosso tema falando a respeito da preparação. Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, precioso Pai, nosso Salvador, nós damos graças a Ti, meu Pai, pelo privilégio, porque é um alto privilégio podermos viver na Tua presença, podermos pertencer à família do Senhor nesta vida, meu Pai, e também na vida por vir. E por isso nós, meu Pai, te pedimos nesta manhã que o Senhor envolva a vida de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor, neste momento, venha tocar naquelas pessoas que estão enfermas, naquelas pessoas que estão enfrentando o problema contra o Covid ou qualquer outro problema. O Senhor possa restaurá-los, de fato, meu Deus, a saúde de cada um dos nossos irmãos. Pedimos ao Senhor que abençoe esse culto, meu Pai. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Essa pessoa que está acompanhando esse culto, ela precisa ter a direção do Senhor. E nenhum homem é capaz de passar a direção certa se o Senhor não estiver usando a vida dele. Então que o Senhor, por Tua misericórdia, possa nos usar nesta manhã para podermos levar a Tua palavra para os nossos corações. Nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos em o santo nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Nós, no último sábado, nós estivemos aqui falando a respeito do assunto da preparação e abordamos aqui, dentro desse tema, 3 assuntos, 3 momentos
em que nós vivemos na humanidade e estamos para viver. Nós tivemos, por exemplo, o assunto falando a respeito do juízo que aconteceu no Egito. Houve um juízo na terra do Egito, onde Deus desceu para livrar o seu povo da escravidão. E é interessante que o Senhor tira seu povo da escravidão e leva cada um deles para uma nova terra. É exatamente o que nós estamos querendo, esperando nos dias atuais, que o nosso Salvador desça a esse mundo a fim de nos levar para a nossa verdadeira casa. Nós falamos também a respeito do segundo juízo que houve nesse mundo, quando nosso Senhor Jesus, ele veio a essa terra. Deus, em forma de homem, desce a esse mundo a fim de estabelecer um novo padrão de vida para os seus seguidores. E todos aqueles que se prepararam, João Batista fez esse trabalho preparando a humanidade para a vinda do Messias. E aqueles que infelizmente não estiveram preparados, não puderam receber o Cordeiro, assim como foi na terra do Egito. Aqueles que não se prepararam naquela noite, colocando o sangue sobre a sua porta, não estavam prontos quando veio a morte e acabou ceifando a vida de tantas pessoas no Egito. Nós sabemos que nós estamos hoje vivendo mais uma preparação, a preparação para o juízo que irá acontecer, o juízo final que virá sobre o mundo. Nós estamos vendo aí tantos sinais acontecendo e nós estamos em meio a uma preparação. E a pergunta que nós deixamos na semana passada foi a seguinte pergunta: nós estamos nos preparando? Estamos aproveitando tudo que tem sido feito para nos prepararmos para o dia que o nosso Senhor Jesus virá nas nuvens? Nós devemos estar atentos com isso. Hoje nós vamos falar, continuando esse tema, nós vamos entender que paralelo a essa nossa preparação para o advento de Cristo, nós também estamos vivendo uma missão. Dentro da nossa preparação, temos uma missão a ser cumprida. E é sobre esse assunto que nós vamos entender nesta manhã. Eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia em Êxodo, como nós lemos na semana passada, Êxodo capítulo 12, onde, quando Deus revela a Moisés como que o povo deveria se preparar para aquele dia do juízo, Deus, ele ordenou que cada um tomasse um cordeiro para si. Aqui no capítulo 12, no verso 4, Deus disse o seguinte: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará, atenção para essa parte, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, porque aí calculareis quantos homens bastem para um cordeiro. O cordeiro, ele é extremamente, ele é grandioso. O nosso Senhor Jesus, ele não pode ser considerado meu ou seu apenas. Jesus, ele veio para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas obtivesse a vida eterna. Então, entendendo isso, nós chegamos à conclusão de que não podemos ter Jesus exclusivamente para nós, mas temos uma missão de procurar atrair o máximo de pessoas para aquele que pode salvá-las. E é isso que Deus chama atenção aqui, que cada um convidasse o seu vizinho para que participasse também daquele cordeiro naquela noite. E é essa a minha missão, a nossa missão nos dias atuais. Dentro dessa preparação que estamos vivendo, nós temos o dever de lutar, de buscar, de fazer tudo o que for possível para trazer aqueles que necessitam
até o nosso Senhor Jesus. Eu sei que nós vivemos dias difíceis, nós estamos vivendo aí dias onde o esfriamento e a apostasia da fé está por todos os cantos, mas mesmo assim nós temos essa missão a cumprir. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 22, onde nós vamos entender algo muito importante dentro desse assunto da nossa missão. Ezequiel 22, no verso 30, onde a Bíblia diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Você sabe que o único que pode estar nessa brecha, o único que pode estar nessa lacuna é o Senhor Jesus. Jesus foi aquele, aqui a Bíblia nos mostra, Deus fala que não encontrou um homem que pudesse se colocar nessa brecha. Mas quando o nosso Redentor, ele vem a esse mundo, ele se coloca, Deus se transforma em homem, encarna-se num corpo humano, torna-se como um de nós, para poder se colocar naquele espaço, naquele abismo que havia entre o homem e Deus. O nosso Salvador Jesus é quem se coloca nessa brecha. Eu me lembro, por exemplo, do momento em que o apóstolo João, em visão, ele chorava de forma copiosa, porque João via ali na sua visão que havia o livro dos selos, mas não havia quem pudesse abrir. Até que o Cordeiro se apresenta e diz: eu abrirei. E o Cordeiro abre o selo, o livro dos selos. Assim o nosso Senhor Jesus, ele é o único que pode estar entre essa brecha, que pode novamente unir o homem a Deus. Talvez você que me acompanha nesta manhã, você se sinta, de certa forma, longe de Deus. Se você que está acompanhando esse culto, você se sente distante de Deus, sente-se sozinho, saiba que não é devido às suas falhas ou às suas imperfeições que você sente isso. Quando uma pessoa ela se sente longe de Deus, é porque está faltando aquele que é o mediador. Se você não aceitar Jesus, se Jesus não fizer parte da sua vida, se o Senhor Jesus, ele não fizer parte do seu dia a dia, se não houver uma comunhão entre você e o Senhor Jesus, certamente haverá essa lacuna, haverá essa brecha exposta e você se sentirá sozinho diante das suas lutas, diante dos seus desafios. Assim também são aqueles que não conhecem esse Salvador. Talvez você tenha pessoas na sua família, talvez você tenha pessoas no seu ciclo de amizade que não conhecem Jesus. E essas pessoas muitas vezes se deixam dominar pela depressão, se deixam dominar por tantos males que existem nesse mundo, porque está faltando aquele que é, vamos dizer, aquela pessoa que vai tapar essa brecha. Sabe quando você sente dentro do seu coração, quando você, em momentos da sua vida, você se sente vazio, sente que algo falta para você? Quantas são as pessoas que moram em mansões, não falta dinheiro para elas, mas elas têm a frase de que algo falta para elas. Elas dizem: eu tenho tudo isso, mas ainda não sou feliz. De fato, meus irmãos, enquanto houver a ausência do Cordeiro, enquanto houver a ausência de Jesus, sempre faltará algo na vida do ser humano. E nós precisamos entender isso. O Senhor Jesus, ele se coloca à disposição hoje. Ele se coloca hoje à disposição para tapar essa brecha.
Ele está disposto a levar o ser humano, mais uma vez, a Deus, para que o ser humano possa viver uma vida plena. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, onde nós vamos entender uma situação, porque nós estamos falando que nós temos uma missão, a missão de levar o máximo de pessoas até Cristo. Mas não podemos negar que nós vivemos dias onde há uma resistência muito grande, onde muitas pessoas resistem a entregar a sua vida a Cristo. E por que nós vivemos essa resistência? A Bíblia diz aqui em Isaías 53, verso 2: porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. A Bíblia diz, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ainda nos dias atuais, muitos são aqueles que não fazem caso de Jesus. Muitos são aqueles que não fazem caso da salvação que Cristo oferece. E isso acontece porque dentro do conflito que nós estamos vivendo nesse momento, o conflito entre o bem e o mal, Satanás, em uma de tantas estratégias que ele tem, uma delas é fazer as pessoas verem as coisas dessa vida, verem as coisas desse mundo como mais belas do que as maravilhas de Deus. Quantas são as pessoas que resistem a entregar a sua vida a Cristo porque não querem abrir mão das belezas, entre aspas, desse mundo, não querem abrir mão dos prazeres dessa vida. Talvez eu esteja falando com alguém agora que você já esteve com a sua vida em Cristo, você já se entregou a Jesus Cristo, mas de repente a beleza enganosa desse mundo voltou a atrair você e hoje você se encontra sozinho. Hoje você se encontra vazio, triste. Hoje você se encontra afastado da presença de Cristo. Saiba, meu irmão, que enquanto nós, ou as pessoas dessa vida, elas valorizarem mais as coisas da vida em si, do que a Deus, do que a Jesus, elas não poderão viver uma vida plena. Jesus mesmo certa vez disse, se alguém quiser segui-lo, deve negar a si mesmo. Jesus disse que aquele que perder a sua vida nessa terra, vai encontrá-la, vai achá-la, mas não vai achar a mesma vida. Aquele que perde a vida no mundo, que abre mão da vida do mundo, achará uma vida plena, uma vida onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá angústia, como nós estamos vivendo nos dias atuais. Vale a pena realmente viver a vida em um mundo, valorizar um mundo onde a angústia está por todas as partes? Eu não posso deixar de aproveitar a experiência que estamos vivendo atualmente. Eu pergunto a você, será que você tem esperança de que esse mundo vá melhorar de alguma forma? Eu digo a você, a nossa esperança está naquele que é o único que pode nos salvar, que pode nos resgatar dessa vida, que pode nos resgatar dos nossos próprios pecados. Nós sabemos que Israel, ele tinha uma missão. Israel, quando foi criada por Deus, foi dado a eles uma missão. Lá em Gênesis, capítulo 12, Deus ele disse para Abraão, o que Deus disse para Abraão serviria para toda a nação de Israel, quando Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel tinha uma missão de levar Deus para todo mundo. Através de Israel, o mundo inteiro deveria conhecer o Deus Salvador.
o Deus redentor, mas Israel fracassou porque, devido, dentre tantas coisas, o preconceito, por exemplo, Israel sempre teve um preconceito com os gentios. A gente viu isso quando Jesus veio, e até mesmo entre os discípulos houve uma resistência para que o evangelho fosse levado aos gentios. Então, Israel acabou fracassando na missão de ser luz para o mundo. Eu quero que você, por favor, só para a gente entender esse contexto do que Israel ele viveu, que você abrisse a sua Bíblia aqui no livro de João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, que mostra que quando Cristo veio a esse mundo, os judeus não estavam prontos para recebê-lo. João capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, perdão, onde diz assim, João capítulo 2, no versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Os judeus não estavam prontos para receber o Messias, porque o Messias que eles estavam aguardando, o Messias que eles queriam, era o Messias que livraria eles, a nação de Israel, dos romanos. E o Messias que veio até eles naqueles dias, veio para salvá-los dos seus pecados. Israel estava esperando e está esperando até hoje o Messias errado. O Messias que veio, o Senhor Jesus que veio a esse mundo, ele veio para livrar o homem dos seus pecados, não dos seus problemas terrenos. O próprio Senhor Jesus deixou claro, olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão enfrentar, eu estou aqui, eu vim a esse mundo para trazer vida, para trazer salvação, para fazer a vontade do Pai, porém saibam que enquanto vocês viverem nesse mundo, vocês vão enfrentar dificuldades. Eu orei ao Pai para que não tirem vocês do mundo, mas que guardem vocês do mal que está nesse mundo. Então Cristo ele deixou claro que a proposta da vinda dele a esse mundo era resgatar o homem, inclusive os judeus, os filhos de Israel, de seus pecados. Cristo ele veio para se colocar na brecha que nos afastava da glória do Pai. Porém, os judeus, eles não estavam prontos. Você sabe que, trazendo para os nossos dias atuais, as pessoas nessa vida, talvez até pessoas da sua própria família, eles não querem o salvador dos seus pecados. Muitos querem o salvador dos seus problemas. Querem aquele que pode salvá-las do desemprego, salvá-las da pandemia, salvá-las de tantos problemas que há nesse mundo. Nós não podemos errar como Israel. Não podemos cometer o erro de esperar a salvação errada. Nós estamos aí em dias em que todos nós queremos a vacina. Todos nós queremos, eu particularmente quero muito que chegue logo a vacina, porque nós temos a ideia de que uma vez vacinados, teremos a chance de uma proteção maior. Mas no que diz respeito à salvação, a salvação da nossa vida, ela não vem desse mundo. Ela não vem do governante, ela não vem do governo que rege esse mundo. Ela vem daquele que rege a nossa vida, daquele que pode nos resgatar, não dos problemas terrenos, mas dos problemas causados pelos nossos pecados. Esse é o Salvador que nós temos que esperar e levar para tantos aqueles que precisam. Nós sabemos que daqui a pouco nós vamos passar por tudo isso, em nome de Jesus nós cremos nisso, mas enquanto vivermos nesse mundo, lutas estarão acontecendo, problemas vão acontecer, situações ruins vamos enfrentar, mas a nossa esperança deve ser renovada a cada dia, a cada momento. Aqui, se você passar mais um pouco à frente, já chegando ao término da nossa meditação, aqui no livro de João mesmo,
no capítulo 8, Jesus ele disse assim, capítulo 8, verso 21, Jesus falou assim: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque dizia: para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu, Jesus prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aqui fica claro que a nossa redenção, a redenção que nós devemos proclamar por esse mundo afora, é a redenção dos nossos pecados. Cristo é aquele que pode nos levar de volta para Deus. Mas nós cristãos, nós adventistas, temos a missão de trazer as pessoas a Cristo. Então nós cumprimos a missão de trazer as pessoas a Cristo e Cristo fazer essas pessoas retornarem ao seu lar, ao Pai que as criou. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Nós temos aí vários meios de cumprir essa missão. Nós já temos aí já disponível o livro missionário 2021. Nós vamos receber esses livros na igreja sem custo nenhum. Serão doados para que possamos fazer esse trabalho. Mas se você não quiser esperar quando chegar o Impacto Esperança, se você não quiser esperar, você já pode adquirir esse livro. Ao preço de R$1, você pode adquirir esse livro na loja da nossa associação e já começar a fazer o trabalho de evangelismo. Você pode utilizar, por exemplo, o estudo bíblico, seja fazendo o estudo bíblico ou, de repente, você pode encontrar pessoas interessadas em receber o estudo bíblico. Você pode usar até mesmo as suas redes sociais para lutarmos, para trabalharmos em prol de trazermos o máximo de pessoas, não à igreja em si, mas aos pés daquele que vai restaurar a vida dessas pessoas. Essa é a nossa missão. Nós estamos dentro da preparação para a volta, para o advento de Cristo, mas também devemos estar prontos para trabalharmos enquanto há tempo, para atrairmos o máximo de pessoas ao nosso Salvador. É isso que nós desejamos, que tenhamos forças e fé para que isso aconteça. Que Deus ele possa renovar a sua fé. Eu gostaria de encerrar o sermão com uma imagem que nós vamos projetar aí agora para você. Uma imagem que ela é apenas ilustrativa, mas quando eu vi essa imagem, eu confesso a você que trouxe a mim um certo temor, um certo temor e esperança ao mesmo tempo. Acompanhe essa imagem que já está na sua tela e eu imagino que de fato é o que está acontecendo nesse momento. Os anjos estão em prontidão, esperando apenas a ordem para que o advento de Cristo aconteça. Eu não tenho dúvida disso. Pode trazer para mim de volta, Igor, por gentileza? Eu não tenho dúvida de que isso está prestes a acontecer. Que nós aqui nesse mundo, sabemos que somos a atenção de todos os mundos, somos objetos de estudo, porque o que enfrentamos nessa terra, nenhum planeta desse universo enfrenta. Mas nós vamos obter a grande vitória, vamos obter a grande redenção, e certamente o nosso Salvador, que foi dado para nos resgatar, há de nos restaurar naquele grande dia. Nós vamos uma mensagem musical, eu quero que você preste bastante atenção na letra dessa canção, e em seguida voltamos orando em nosso favor. Já ouvimos tantas vezes
sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz, resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, e na cruz resgatei. Oremos. Querido, amado e precioso Senhor, nós, meu amado Deus, em nome de Jesus, suplicamos a tua misericórdia, a
tua compaixão, suplicamos o teu perdão, meu Pai, porque sabemos de todas as nossas imperfeições, sabemos o quanto não somos dignos de ter nada que provenha de Ti. Mas nós viemos a Ti, Senhor, pedir, por amor do Teu Filho Jesus, que o Senhor, neste momento, fortaleça cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor fortaleça esse irmão que está afastado, para que ele tenha forças de retomar a sua vida contigo. Pedimos por aqueles irmãos que estão enfrentando momentos difíceis, seja de saúde, seja econômico, seja problema familiar, meu Deus, que o Senhor possa colocar dentro de cada um deles força, ânimo para enfrentar e poder vencer cada uma dessas situações. Meu amado Deus, sabemos que o dia da Tua volta Ele está próximo. Sabemos e é essa a esperança que jamais poderemos deixar morrer dentro de nós. Eu te peço, meu Salvador, que o Teu Espírito nos fortaleça, que o Teu Espírito nos guie, que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar a realmente sermos como o Senhor deseja que sejamos, meu Pai. Eu te peço, meu Senhor Jesus, abençoe cada um dos nossos irmãos que está no seu lar nesse momento, onde quer que ele esteja assistindo esse culto. O Senhor fortaleça a vida de cada um. Eu te peço, meu Senhor, toma a Tua igreja em Tuas mãos, que o Teu Espírito esteja fortalecendo a Tua igreja e que verdadeiramente Tua palavra se cumpra, em que as portas do inferno não prevaleçam contra a Tua igreja. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um culto. Que Deus seja louvado pela sua participação. Espero que você tenha gostado e possa compartilhar com seus amigos e parentes. Devido à pandemia, nós iremos ainda continuar a transmissão dos cultos online. E, infelizmente, ainda não estamos fazendo presencial. Mas fique atento ao grupo da igreja para maiores informações. Que Deus seja louvado. Fique com Deus.